Olá, seguidores! Estamos aqui mais uma vez com um tema muito importante, tenho certeza aí que vai conectar com muitos investidores, que é sobre a previdência privada. Então vamos lá, a previdência privada é um dos principais ativos, oferecidos pelo gerente de banco, é muito conhecido aí entre os investidores brasileiros e muita coisa se discute a respeito da previdência. Quando um ativo começa a ser muito discutido, surgem diversos mitos e provavelmente você escuta muito mito sobre a previdência privada por aí, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos mitigar muito desses mitos sobre a previdência que são difundidos no nosso ciclo de amizade, também nas redes sociais, tá? E o formato que nós vamos fazer hoje vai ser uma espécie de bate-papo. A gente vai tocar em alguns mitos aí muito comentado e vamos debater sobre esses assuntos, certo, Daniel? Legal, Danilo. Então até aproveito você que está começando a ver esse vídeo para nos seguir até o final e você vai ver várias dúvidas se vale a pena comparar a previdência com a renda fixa, o que é melhor, será que todo mundo tem que ter, e quem tem INSS, a previdência privada é melhor, é pior, é para todo mundo, é só para o novo, é para o mais velho, enfim. Fique com a gente, até o final e você saberá, você aprenderá muita coisa a respeito desse tema, previdência privada. Vamos começar? Então vamos lá. Eu aproveito esse momento, antes de começar a debater sobre esse tema. Se você ainda não é seguidor do canal Caminho para a Riqueza, aproveite esse momento, clique nesse botão vermelho logo aqui abaixo da sua tela e torne-se seguidor. Aproveite também para interagir conosco. Se você gostar do vídeo, dê um joinha, assim a gente sabe que a gente está produzindo conteúdo do seu interesse, conteúdo que vai te ajudar a caminhar e a trilhar a sua prosperidade financeira, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a previdência privada, ela é um ativo que existe para quê? Para você não depender única e exclusivamente do INSS quando da sua aposentadoria. Então, no seu período de trabalho, quando você acumula riqueza, se você é um trabalhador CLT, necessariamente você já contribui com o INSS, que é a Previdência Pública. Porém, sabemos que a Previdência Pública, além dela sofrer muitas alterações por questões políticas, por questões macroeconômicas, também não é suficiente para você ter uma qualidade de vida muito boa com a sua aposentadoria. Então, para complementar a previdência pública, existem várias opções de previdência privada que são oferecidas pelas instituições financeiras, tá? E administradas pelas seguradoras, não pelos bancos. Você contrata sim a previdência privada através dos bancos, porém o órgão regulador da previdência é a SUSEP, tá? Não é a CVM, é a SUSEP, e quem administra os fundos de previdência privada são as seguradoras, ok? Então, um mito que a gente escuta muito por aí é que a previdência privada rende menos que a renda fixa. Isso é mito, não corroboro com essa opinião. Por quê? Primeiro que renda fixa é um assunto muito amplo. O que é isso, renda fixa? Você tem títulos privados, títulos bancários, você tem títulos públicos, através do Tesouro Direto, ou seja, não dá para falar que renda fixa, todos os ativos de renda fixa têm o mesmo rendimento, de jeito nenhum. Você tem um horizonte muito amplo dentro da renda fixa. Na previdência privada, a mesma coisa. Você tem fundo de previdência privada lastreados em renda fixa, você tem fundo de previdência privada baseados em renda variável, que são ações, você tem fundos de diversas classes na previdência privada, certo? Então, pode ser mais, pode ser igual, pode ser menos, tá? Do que a renda fixa. Eu acredito que a preocupação aqui do investidor enfim, eu tenho a opção de fazer uma previdência ou uma carteira de renda fixa. O que é melhor? E aí a resposta, ela não existe.
Não é possível afirmar a carteira de renda fixa é melhor, uma previdência no mesmo nível de risco é melhor. São objetivos diferentes também, né? São objetivos diferentes, tem mecanismos diferentes. Por exemplo, a tributação de uma previdência, ela pode ir a 10% numa renda fixa, ela pode ser isenta, se for um CRI, um CRA, uma LCI, uma LCA, ou pode ser tributada. Quando é tributada é 15%, na previdência ela pode ser 10% no longo prazo. Então, existem depende muito da renda fixa, depende muito da previdência. A grande resposta é, não dá para comparar, eu acho que são ativos diferentes, renda fixa é renda fixa, previdência é previdência, bem colocado pelo Danilo. A previdência ela pode ser de renda fixa ou de renda variável e pode ser melhor ou pior do que uma carteira de renda fixa. Eu acho que tem que separar as duas coisas e vale a pena no mínimo conhecer os dois ativos. Então dá para se fazer uma carteira de renda fixa e uma carteira de previdência. Daniel, outra coisa que a gente escuta muito é que qualquer plano de previdência vai garantir um futuro tranquilo na aposentadoria do investidor. O que você acha disso? Não, eu acho que definitivamente não. Então, um planejamento financeiro bem feito depende de vários quesitos. Por exemplo, quantos anos o investidor ele tem entre o hoje e a aposentadoria? Então aí você sabe quantos aportes mensais você vai fazer até começar a usufruir dessa previdência. Tá certo. Bom, através da ajuda de um assessor de investimentos, você vai conseguir ter uma ideia tem dois cenários. Eu consigo aportar, por exemplo, R$100 por mês, R$300 por mês, R$500 por mês, R$1.000 por mês. Eu consigo, tá? Se eu fizer isso durante 10 anos, 120 meses, bom, e aposentar, quanto eu vou ter acumulado? Isso eu consigo dizer. Eu consigo estimar CDI, imposto de renda, inflação, quantos por cento do CDI essa carteira vai entregar e te falar, olha, muito provavelmente vai ser algo muito próximo disso, você vai acumular tanto. Com esse valor, você vai conseguir ter uma renda vitalícia de X, ou uma renda temporária de 10, ou 15, ou 20 anos, Y. Isso é possível fazer. Então veja, se a pessoa começa a fazer uma previdência sem saber quanto ela pode poupar, ou quanto ela... Voltando um pouquinho. Então o plano A é, eu vou aportar tanto, esse é meu limite. O cenário B é, eu quero ter uma aposentadoria de 5, 10, 15, 20 mil reais. Você me dá um valor. Aí eu falo, bom, para você ter essa renda, então você vai precisar aportar 100, 200, 500, 1.000, 5 mil reais por mês. Depende do que ele precisa. Aí sim, tendo um plano feito, a gente vai buscar o fundo mais adequado. Então, você tem prazo, não precisa ser um fundo meramente conservador. Você pode deixar parte conservador, parte moderado e até uma fraçãozinha num fundo mais agressivo, onde no longo prazo a tendência é você ter uma garantia na fração mais conservadora, mas muito provavelmente na fração agressiva uma rentabilidade maior e que no conjunto vai ser um portfólio mais adequado para um investidor de longo prazo. Então, duas coisas aí. Planejar onde eu quero chegar em quanto tempo. Primeiro ponto. E aí sim, depois vamos partir para o conservador, para o moderado ou para o agressivo, né? Fazer a carteira adequada para atingir esse fim. Exatamente, perfeito, Daniel. Bom, em resumo, não tem segredo, não tem milagre. Ou seja, se você quer ter uma aposentadoria realmente tranquila e deseja ter uma boa renda, né, quando parar de trabalhar, é preciso fazer um esforço maior, claro, né, nesse prazo para começar. Durante um longo período, quanto maior o período de acumulação, melhor será a sua renda na aposentadoria, e também precisa de fazer um esforço maior, né? Ou seja, abrir mão de gastar esses recursos enquanto trabalha para poupar e constituir essa previdência privada. E como a previdência é um ativo que vislumbra o longo prazo... Deixa eu só fazer um comentário. Assim, eu só estou voltando pro nosso seguidor para ele acompanhar. Você falou que quanto mais jovem, mais fácil, né, fazer essa poupança. Exatamente. Quanto mais tempo você tem para acumular, menos esforço é preciso fazer, né, nesse período, porque você tem mais tempo para juntar dinheiro. E aí realmente a gente entra nesse novo mito, né, que quem é jovem
não precisa pensar e nem se preocupar com a aposentadoria. Precisa e deve. Deixa eu fazer uma analogia. É mais ou menos o seguinte. Eu não vou preocupar com isso agora. Eu vou esperar os meus 30 ou 40 anos para começar a poupar. É mais ou menos você falar o seguinte: um dia eu vou correr uma maratona. Ah, não, mas com 20 anos eu não vou treinar não, quando eu tiver com 40 eu começo a treinar. A analogia, apesar de nada a ver uma coisa com a outra, é parecida. O jovem, se ele poupar 100, 200 reais por mês, ao longo dos meses, aquele juro exponencial, né? Que é uma curva mais ou menos assim. Então no começo não tem, aí de repente vai subindo tendendo a infinito. O jovem, poupando pouco, vai ter um efeito muito grande no longo prazo. Se você esperar 40, 50 anos para iniciar esse planejamento, seu esforço vai ter que ser monumental, gigantesco. Mais ou menos você vai ter que poupar metade da sua renda para ter uma aposentadoria tranquilo. Exatamente. Enquanto que, começando com 20, no máximo 30 anos, 10, 20% da renda está mais do que o suficiente. E, bom, a gente está falando de quem é jovem não precisa, né, preocupar com a aposentadoria, e a gente pensa o contrário, né? Outro mito e quem é velho não tem tempo mais de fazer uma previdência privada. Vamos lá, primeiramente, esse conceito de jovem e velho é um pouco amplo também, né? O que é ser velho? Por exemplo, hoje em dia a expectativa de vida alongou-se bastante, tá? E uma pessoa de 50 anos, profissionalmente, é considerada jovem nos dias de hoje. Então, se você tem 50, 55 anos, dá tempo de se pensar e planejar uma previdência privada? Dá sim, dá tempo suficiente. Se você pretende aposentar com 65, talvez até um pouco mais de idade, se você tem 55 anos, você tem 12 anos, 10 a 12 anos pela frente. Então, é melhor começar mais tarde do que não fazer. Certo, mas eu quero fazer um comentário que, infelizmente, eu concordo plenamente com 50, 55 ainda é jovem. Agora vamos falar, isso eu tenho 70 anos, ainda complicou. Não dá. Aí complicou. Aí eu já penso que, enfim, aí esquece a previdência e aí sim a gente vai fazer uma carteira de renda fixa conservadora. Enfim, é melhor ter algo do que não ter nada, até porque nessa idade aí o problema já é mais de saúde, ou você quer fazer uma viagem interessante. É melhor você, poxa, eu vou gastar tudo. Se você puder guardar mesmo mais velho, é bom ter uma reserva. Mas num dado momento, realmente, perder o timing, não dá mais tempo. E Daniel, você concorda que a previdência privada é muito cara? Bom, primeiro tem que entender o que essa frase quer dizer. Exatamente. A previdência cara. Ou seja, o esforço que o investidor tem que fazer para abrir mão daquele dinheiro para gastar é muito alto para ele. Tá, então a gente está falando Quanto vale a aposentadoria do investidor, né? Perfeito. A gente está falando de abrir mão do consumo agora para consumir lá na frente? Eu acho que não. Eu acho que quem coloca essa questão de a previdência cara está falando das taxas de administração cobradas pelos fundos de previdência. Esse é um grande mito. É verdade que você entrou na agência bancária, a primeira coisa que o gerente vai tentar fazer é te empurrar uma previdência. Por quê? Mentira, tem até um estudo que fala menos de 5% dos milhares de fundos de previdências oferecidos no mercado brasileiro, menos de 5%, entregam 100% do CDI. De novo, de cada 100 fundos, apenas 5 superam o Tesouro Selic. É isso que eu estou falando, em outra língua, tá? De cada 100 fundos, 5 superam o Tesouro Selic. Possivelmente porque a taxa de DM é muito alta. Por outro lado, se você pesquisar os melhores fundos do mercado, eu já te digo até o contrário. Hoje, os fundos de previdência são tão bons ou até melhores que os fundos tradicionais, tá?
fundo de renda fixa, fundo DI, fundo de ações, e de fato, hoje os fundos de previdência eles são espelho, né, dos fundos abertos tradicionais. Literalmente. Muitos fundos espelho. Nós estamos falando de uma legislação que mudou em 2018, então extremamente nova, onde antigamente o máximo de ações que o fundo podia ter era 49%, hoje não tem mais isso, não podia usar hedge, derivativos para fazer proteção, né, que é o hedge, hoje pode, tinha uma limitação para investimento no exterior, hoje acabou. Então hoje previdência ou um fundo aberto é basicamente a mesma coisa, então vai depender da gestora, né, ou asset. Muda a tributação, né, e nesse caso a previdência é vantajosa. Se você tiver um fundo que é espelho, eu tenho o fundo tradicional e o fundo de previdência, é a mesma coisa, o mesmo gestor, a mesma asset, as mesmas taxas, a mesma coisa. Numa previdência, na escala regressiva, a tributação mínima vai ser de 10%. E no fundo tradicional, no mínimo você vai pagar 15%. Então, ponto para a previdência. Isso não é uma regra, tem que se pesquisar, enfim, o que é o que. Mas é um mito achar que a previdência é cara ou que a taxa de administração é mais alta. Tanto na previdência como nos fundos tradicionais, você pode ter fundos caríssimos, né, com taxas muito altas ou com taxas extremamente justas, 0,5% até 0,7%, 0,8%, o que é muito baixo, que é muito interessante. É isso aí. E outra coisa que a gente escuta muito, é outro mito, né, é que a previdência privada é só para quem tem muito dinheiro. Na verdade, a previdência privada ela cabe em qualquer bolso, correto? Eu diria até ao contrário, a previdência você consegue fazer aportes de 100, 200, 500 reais por mês. Exato, a previdência privada ela cabe em qualquer bolso. A questão é aquela questão inicial que falamos no início do vídeo, né? É o quanto você está disposto a abrir mão de consumo hoje para desfrutar dele na aposentadoria e o quanto você quer receber a aposentadoria. Se você lida com, por exemplo, se você pensa que você pode ter uma boa qualidade de vida com pouco dinheiro, ok, não precisa tanto esforço, como o Daniel comentou, 100, 200, 300 reais mensais é suficiente. Caso contrário, se você quer viajar, quer desfrutar bem mesmo da sua aposentadoria e precisa de um montante mais elevado, então você vai precisar de abrir mão do consumo hoje e colocar mais, aí poupar mais dinheiro, né? Acumular a previdência mensalmente mais recursos. Aqui eu convido o seguidor, quem estiver assistindo esse vídeo, até buscar uma ajuda profissional, né? Solicitar uma consultoria com um assessor de investimentos para verificar isso. Olha, para eu ter uma renda X, quanto que eu tenho que poupar a partir de hoje até os 60, 65, 70 anos, enfim. E você vai ter essa resposta, porque provavelmente hoje a pessoa não tem a menor ideia. O que acontece ao poupar 100, 200, 300? E a diferença é enorme devido aos juros exponenciais de longo prazo. Isso, o efeito dos juros sobre juros ao longo do tempo, né? Como a previdência é um investimento para o longo prazo, esse efeito exponencial dos juros é gigantesco. É o que mais faz efeito aí, né? No final das contas. Para finalizar, hein? Tem esse mito de que a previdência é só para aquela pessoa que não contribuiu para o INSS. Aí não precisa nem, enfim, a gente está num momento até discutindo, 2018, 2017, discutindo muito a reforma na Previdência, que certamente vai acontecer, não sei se acontece em 2019, em 2020, mas é um fato, é uma realidade que a gente vai ter que encarar, ela vai ter que ser feita de alguma maneira, tá certo? Então, pelo contrário, você contribuiu ou não para o INSS, uma previdência privada é cada vez mais fundamental, imprescindível, tá? Para quem quer ter uma mínima qualidade de vida na aposentadoria. Até porque plano de saúde está cada vez mais difícil, educação está cada vez mais difícil e o INSS está cada vez pior. Então, definitivamente, educação financeira, poupar de hoje para viver uma aposentadoria minimamente confortável é fundamental para todo e qualquer brasileiro, qualquer um. Enfim, para quem pode contar com o INSS, a previdência privada é um ativo complementar. Para quem já não contribui para o INSS, aí ele é fundamental, né? É fundamental você poupar um pouco para ter algo na sua aposentadoria. Sem dúvida.
Bom, acho que era isso. Espero que tenham gostado. Agradeço a atenção quem ficou até o final. Muito obrigado. Aproveita para dar um joinha se gostou do vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, enfim, e assistir outros vídeos nesses canais sobre vários temas: previdência, tesouro, bolsa, renda fixa. Tem muito conteúdo interessante que vai contribuir muito para a sua prosperidade financeira. Mais algum comentário, Danilo? Não, eu convido o nosso seguidor a deixar um comentário. Quem sabe a sua dúvida torna-se um material para uma próxima gravação, tá? E a gente esclarece essa dúvida aqui mesmo no nosso canal, ok? Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, até logo.